Olá! Olá, como é que você tá, moça? Quanto tempo? Saudade de você! Eu também tô com saudades. Tem tempo, hein? Vai fazer um mês. Um mês. A gente tava A de ú- férias, né? Na verdade, Estávamos de não. férias. Não, Você estava de férias? eu acho das lives, né? Só. Hum, Que bom te ver, rever. Tá onde agora? Tá em casa de novo? não, eu tô num café aqui, olha que delícia. Cheio Que das lugar bacana. plantas, Esse aí é onde? Qual o lugar do planeta? em algum lugar na Itália. Olha, tô fora. E você me conta como que você está? O que que passou esse mês? Muita coisa boa, sempre. Muito trabalho, muito atendimento, graças a Deus. E vivendo bem feliz. Intensamente, como sempre, né? Como você está chegando? Eu tô chegando ansioso, né? Um pouquinho ansioso. Eu tava sentindo falta, né? Deu um friozinho na barriga também. É normal, eu acho, né? Porque tem um tempo que a gente não se vê também. E o tema também é um tema que mexe, sim, chama, né? Um pouquinho também. E Porque aí. assim, na minha cabeça eu já estou com três outros temas para a gente continuar, mas hoje vamos focar no nosso. Vamos. Um modelo agora mais curto também, que a gente decidiu, né? Eu acho legal. Se estender, a gente vai estender, mas meia hora acho que tá bom, pode falar muita coisa, né? Dá um gostinho só. É só É, um e as pessoas teaser. podem fazer perguntas também, né? Pode dar sugestão também, né? De temas também. Mas não era E, nem isso. Eu queria também que criasse, é meio que uma comunidade mesmo, para poder comunicar o que sente, o que pensa, o que acha, não sobre o que nós estamos falando, tipo, feedback do que estamos falando, mas como que isso aplica na vida de cada um. aham, boa, boa Esse que é o observação. legal. A gente não quer, nós não estamos precisando de validação ou desvalidação, Aham. mas como que Eles isso podem aplica dar no... sugestões, velho. A própria comunidade vai tomando uma forma também, né? Sim, Vai porque tomando uma hoje o assunto vai ser química. Atrás de você, esse fundo aí tá bem química. Não é? Tipo assim, olha É um aqui, fundo é bem um química. céu. Tem umas cores, né? É, Tá mas bonito. não é fundo do computador, é fundo daqui mesmo. É. Então, Quando fala química, o andamos que que vem? direto da Itália. Tá quente aí? Um Aí tá forno. quente? Tá. Não. Boa. E antes de te mandar o convite aqui para a gente começar, eu estava tentando recuperar no meu aplicativo gov.br. Nossa, é muito difícil recuperar quando não está fisicamente aí. Ai, É, mas é aqui tá Brasil, um, né? mas aqui tá um calor, um É. forno. Aí é verão agora também, né? Sim. É verão. E na hora que Vamos lá. tiver verão no Brasil, eu vou pro Brasil. É, no calor dizem que é mais fácil ter química, mas para mim não. É a química física, né? A química É, nós física. estamos falando de Talvez no H2O, calor. não. Hã? H2O, mas nós não estamos É, falando dessa química, não. mas a química física do contato, do cheiro, tem a química física, né? Eu extrapolo um pouquinho mais quando a gente fala de química, né? Nas relações. E, nossa, tem tanta teoria aí, né? Uns falam que é cheiro, outros falam que é beijo, outros falam que é toque. Mas não existe assim coisa mais potente para mim, tá? Que quando você
tromba com alguém, seja conhecido ou não, e o olhar é sincero, sabe? O olhar é verdadeiro, assim, de é como se você se sentisse acolhido pelo olhar do outro, pelo a fala do outro, pelo se posicionar do outro, pelo abraço, né? Depois chega no abraço, né, no toque, mas eu falo que o olhar sincero, ele é muito foda. Deixa eu pôr carregar aqui. Mas assim, quando você está falando isso, a gente vai falar de química, porque muitas vezes o que fala isso, é o ver uma pessoa, é o olhar, e às vezes você nem conhece a pessoa, que eu quero trazer muito sobre isso. Uma pessoa, É, aquela química assim, eu gosto, eu vi até um meme que falou assim, de quando a gente descobre que aquela química inexplicável com alguém era apenas uma ferida da infância não curada. também, também. É como se assim, eu acabasse de enxergar no outro o que me falta. Olha que coisa. E isso que eu ia falar muitas vezes, química não quer dizer que vai ter uma compatibilidade. É, real, real. Boa. É bem assim, né? Mas aí, se você for olhar, a gente está falando da química mesmo, né? Tem uma teoria que fala da química do que eu quero no outro, eu vejo no outro essa química que seria o que falta em mim, eu encontro no outro, mas eu tô falando de porções Sim. químicas, físicas, né? Substâncias. É como se eu naturalmente procurasse preencher isso para ter uma perpetuação de espécie, né? Também. Mas isso que você está falando aí faz muito sentido. Faz muito sentido, né? Faz muito, muito mesmo. Agora, aí se torna mais íntimo e mais particular ainda, Sim, mas eu né? gosto de ver isso, porque às vezes, muitas vezes, a química, porque assim, não vou mentir, não. Eu sinto química com muita gente que eu conheço. Eu conheço muita gente, Aham. muitas pessoas que conhecem, mas não quer dizer que eu vou atuar nessa química, se faz Uhum. sentido. Uhum. Se você Porque, vai se preencher com aquele tipo, né? Com aquela. sim, e é muito legal isso, ver, nossa, o que que eu tô vendo aqui que tá faltando aqui? Uhum. E você consegue ver ou não? Consigo. Hoje eu Consegue? consigo. Hoje Mas hoje eu consegue. consigo porque eu também não tento salvar ninguém, não. Aham. Porque esse é uma, Porque esse é muitas vezes a gente está difícil. salvando, né? Muita É gente esse está. que é o negócio, porque do mesmo jeito que tá faltando na gente, tem alguma coisa faltando lá. É uma troca, né? Eu te confesso que de alguns meses para cá, não muitos, provavelmente uns 2 meses, alguma coisa assim. Tô bem nesse movimento, né? Assim, realmente, deixa embora, deixa chegar, né? Mas nunca identifiquei que eu vou ter que salvar alguém, eu já caio fora, entende? Fora, assim, tem hora que você tem que realmente falar não, porque às vezes vira perseguição. O outro consegue ver essa falta, fala, cara, esse cara vai, ou então essa mulher vai me preencher total. E aí, às vezes, para preencher essa pessoa provavelmente vai sugar a sua energia, né? E assim, você falar, a gente tem direito de falar não, né? Nessa própria química. Pode ser que para o outro rolou uma química, mas para mim não, né? E eu falar não, é só até aí, né? Pode ter uma amizade, alguma coisa assim, e a pessoa me infernizar a minha vida de tanta mensagem, Instagram para todo lado, né? E vira perseguição. É, E mas você isso tem que fica colocar com um energia. limite nisso também. É isso que eu ia falar. Hoje eu achei super Exatamente. legal que a gente estava entrando nesse tema e eu estava Ex- lendo até um pai de santo que eu respeito muito, eu estava lendo e respondendo perguntas, e uma das perguntas que a pessoa fez era, é uma química inexplicável com alguém, e na resposta estava até falando que tomar cuidado para não ver que essa química não é uma obsessão mesmo. Exatamente. É tão amplo, né? É tão.
tão amplo, mais amplo, amplo de opções, né? Parece que a gente falta muito na gente, né? Parece que falta Nossa, muito. muito. Você vai achar um monte de coisa, se você não. Por isso é interessante a identidade, né? Que você falou, eu não salvo mais. É a própria identidade de falar que você sabe o que que você quer para você agora, né? E provavelmente o que você quer agora pode ser ficar sozinho, pode ser a química com você mesmo. Mas é isso que eu ia falar. É muito, tipo, é interessante até ver quando conhece pessoas novas, a química, a pessoa que até sente aquela coisa assim, e na hora que começa a conversar, você fala assim: "Ah, eu entendi por que que eu senti essa atração tão grande. Eu sei de onde que vem isso. Deixa Ah, eu." é? Porque a gente pensa que a gente já trabalhou uma coisa, mas ainda, Não. ainda Eu sempre vou falar, não é porque você é psicólogo ou terapeuta que você é terapeutizado, não. não, de maneira Não nenhuma. é, e todos nós estamos sempre crescendo, né? Eu acho que reconhecer, reconhecer isso também faz parte da minha essência e identidade, tá? E aí tem cliente que fala assim, cara, mas você acha que você ainda tem muita coisa para arrumar? Eu falei, coitado, tem muita coisa para ser Mas trabalhada. Mas eu gosto do que a minha psicóloga falou para mim na sexta-feira. Ela virou para mim e falou assim: porque eu acabei de sair de ser suporte no Primal, né? No Osho Primal Intensive, que é um dos cursos mais completos que eu tenho hoje para reconhecer, ver aquilo que a gente não está vendo e trabalhar. Mas é o que ela virou para mim e falou assim: por que que você está aqui? Por que nós estamos aqui na sessão hoje? Você tem alguma coisa para trabalhar? Não tinha, né? Porque assim, de vez em quando ela termina comigo. Fala assim, agora Aham. você segue a vida, você vai na sua vida. E quando você precisar, saiba que eu tô aqui. Mas é porque chega uma hora, que a gente está falando assim, terapeutizado, e chega uma hora que a gente tem que, a gente para também de olhar só pai, mãe, infância. Tem hora que chega. A gente vive, só que Eu trazendo tenho- na química, a gente vê aonde ainda o sentimento de. eu não posso ficar lá, né? É, mas é esse negócio, quando você vê quando aquela atração por uma pessoa. Aquela pessoa ainda não está disponível. Opa, eu não estou disponível para conhecer alguém agora. Eu não tenho espaço. Então não é sobre o outro. O que que o outro está mostrando aqui? Fala assim, ah, nesse meu momento agora de solitude, é porque eu estou trabalhando em projeto, em coisas, em mudança. Não cabe, não tem espaço para uma outra pessoa nesse momento de agora. É o momento que você está vivendo que você não está realmente disponível. E o Porque seu você momento? tem tanta. Você se preenche bem com as coisas. E a gente tem que respeitar isso, né? A gente tem que respeitar isso também. Eu tô num momento que eu tô no aqui e agora, né? Que eu falo, eu tô vivendo, tô curtindo. Às vezes eu vou numa roda de samba, às vezes eu vou fazer caminhadas, às vezes eu vou meditar, às vezes eu vou. E deu na cabeça, eu vou e pronto. E assim, às vezes com outra pessoa não seria possível, né? Porque tem a dedicação também. É respeito com o outro, né? Não adianta eu ficar com o outro só na hora que dá. Não é isso. É uma construção. Mas isso da química, ela tem que estar presente, sabe? Uhum. Isso tem a ver com respeito. Sim. Química, não, essa química, eu não acredito que ela possa ser construída e treinada, sabe? Também. Porque vamos para o lado mágico do negócio, né? O lado mais filosófico, o lado mais romântico. Eu sou reencarnacionista. Eu acredito que muitas vezes não é um encontro, muitas É um vezes pode ser um reencontro. reencontro. Sim, por isso que eu Então, adoro falar de almas gêmeas, é isso, das pessoas que a gente esteja assim, assim, nossa, a gente reconhece ali. aí pensando dessa forma, eu não posso colocar como se tivesse para querendo preencher minha falta da infância. Só isso, sabe?
Porque senão parece que nunca você está terapeutizado, parece que você nunca está Não, bem, né? Então, correto. assim, tem as duas coisas que podem estar acontecendo. Mas aí eu falo para esse lado mágico, para as pessoas entenderem que nós temos uma imaginação e ela precisa ser usada. E quando eu uso a imaginação, a nossa imaginação pode preencher os vazios também, Sim. sabe? Ela traz cura também. Então, parece que parece que é o sincero, parece que é o real, é o legítimo, tem gente, é o espontâneo, tem hora que você bateu o olho ali assim e é muito louco. É assim, não dá muito para explicar, porque a química que transcende, para mim, ela é mais potente do que essa química Ó, de que eu estou entendi. preenchendo e a química mesmo, a própria química física, que depois que eu vou partir para o cheiro, para o beijo, né? Mas essa mágica, né? Até tem uma história para contar depois. Essa mágica, Ah, para mim, ela, mas ah, isso é meu Deus, bom, ela vai então, longe. o que você E está não tem falando? tantas pessoas também, não, tá? Não é você. Ah, que dia que vai rolar a química comigo? Cara, às vezes você passa a vida inteira e não encontra. Então, mas isso é bom se a gente saber a química de onde que está vindo. É esse que são o que queria chegar. E Assim, essa química, opa, essa química aqui, porque a gente tem o nosso discernimento. eu tô E conhecendo uma pessoa. Ah, desculpa, pode eu falar. ia falar que quanto mais a gente tem o nosso autoconhecimento, a gente pode saber isso. Opa, essa química aqui é real, é o toque, é o cheiro, é o coisa. E essa química que, nossa, eu não conheço as pessoas, tô sentindo. O que é isso que tá É cutucando? O do campo, é do campo. que o campo tá pedindo? É. Por É isso, a bem. gente ter o discernimento de que é que tá acontecendo. É, eu tô conhecendo uma pessoa Sim. e não sei como, não quero saber, mas essa mulher apareceu. Aí. E eu quis, nós saímos, fomos jantar. Eu tô dividindo aqui, mas ela vai ver, ela não vai importar que eu dividi, não. E o primeiro encontro, as primeiras conversas já tinha uma química ali, né? Mas na hora Agora vamos do. esperar. Já que a gente está falando disso, você falou que ela não vai achar ruim. Aonde que você sentiu essa química? Não, a química começou na curiosidade. Tinha um campo, porque eu não tinha visto a pessoa. Eu vi ela a primeira vez quando ela saiu para jantar comigo. E já estava tudo pronto, a química. Eu senti uma química, uma energia no campo. Mas aí foi um jantar muito xoxo. Foi muitas conversas, muitas coisas, e as guardas estavam altas, tínhamos que baixar e parece que não era aquele time ali. Tudo bem. E eu fui para casa, ela para casa e tá tudo certo, mas parece que tinha algo a mais. Tem Tá. um campo a mais que não é explicado. É a tal da química, sabe? Mas ela deve ser explorada. Por isso é a construção. E também essa questão que você falou me chama a atenção quando você fala do disponível. Será que eu já estou disponível? Será que ela já está Uhum. disponível? Porque Sim, senão a gente até queima e estraga essas oportunidades. entendi. Mas eu queria trazer também como que é que sente isso no corpo também, essa química. Porque Hum. já viu falar quando a gente sente aquelas Endorfinas, borboletas na barriga, ocitocina, tipo assim, as borboletinhas, né? quando eu sinto isso, para mim já é um não. Ah, é. Eu fico muito atenta por esse. Aham, porque você Eu quero, talvez acha que está preenchendo a falta. essa aí. Talvez. Por isso que a gente ia trazer, é trazer a diferença, de onde que vem. Aí eu sinto, posso falar o que eu sinto? Sim, Quando essa borboleta vem aí de forma, que eu sei que é preencher algum vazio, ele vem acompanhado também de uma dorzinha. sim, Não é só uma borboleta, ele vem acompanhado de um medo. E quando é essa química que transcende, você não tem medo nenhum. Você fica olha, curioso. sim. Você fica curioso.
Não digo para experimentar, não, mas você fica curioso para entender o que está acontecendo. É o que está acontecendo comigo. Sim. Eu tô falando nesse instante, né? Sim, sim. Conhecendo essa pessoa. Porque isso que você está falando, dá para a gente começar a entender. Eu não estou tentando aqui, né, filosofar. Mas se tá vindo as Filosofa. borboletas, tá vendo as borboletinhas estão vindo e acompanhado disso, eu sinto medo, um medinho, meio pé atrás, pode correr mesmo, porque talvez seja realmente eu só querendo pegar aquela parte que irá me preencher o vazio do passado. Sim. Aí por isso que eu não acho que não dá para explicar só com isso. Fora a quântica, fora o campo, fora tudo isso que vem acontecendo, tem um. Os japoneses costumam dizer, alguns mais antigos lá, né, os anciãos, que todo mundo tem uma pessoa conectada por um fio, e é a pessoa de alma, né? E não é, várias culturas vão falar isso também. Tá. Tá pensando? Não, é porque assim, isso é um bom assunto para uma próxima live, quando Tá falar bom. de almas gêmeas, porque eu também acho muito que a gente tem diferentes tipos de almas gêmeas Será- e nós estamos conectadas. E será que essas almas gêmeas não tem a ver com química? Ou será que a química é a maneira de enxergar e reconhecer ela, encontrar ela? Eu acho que química vai além disso, por isso que é bom É. ver. Fala mais disso, então. Não, é que eu falo isso, tipo assim, quando conhece uma pessoa super bacana, super legal, conversando, pessoa que conversa legal, você fala assim, nossa, que legal, que bacana, e tem uma química dos dois lados. Só que daí eu consigo muito bem, depois de começar a conversar, de observar, ver se essa química vem, tipo, de uma carência, tipo, de uma carência da falta, Aham. ou se realmente é uma conexão legal, que é uma coisa legal de se construir. Fez sentido ou não? Sim, sim. Parece que a pessoa não só falta, só que a gente vai ter que experimentar, né? Muitas vezes a gente perde a oportunidade Sim, mas por o conta problema desse não. medo. Não. A psicóloga esse final de semana falou assim: pega a mão do medo e vai com medo mesmo, né? Então, É, vai com medo mesmo. medo mesmo. Mas isso é questão de ver, de se trazendo consciência. Ótimo, continua. É só trazer a consciência para qualquer tipo de relacionamento entre um e o outro, inicialmente saber o que que nós estamos procurando ali. Boa. Porque qualquer coisa que a gente faz com consciência muda. Como você está falando, você quer estar presente aqui no momento? Sim, sem ficar pensando demais, tipo, planejando demais. Uhum. Essa Nós dois boa. temos uma química. Sim, Temos. E é tão interessante que, se não observar direito, as pessoas confundem as químicas. Elas confundem amizade, todo mundo põe malícia, muita gente põe malícia. É aquela. Aquelas pessoas que às vezes são muito superficiais, assim, não é, ninguém é superficial, é só mas não, só que a pessoa não consegue observar mais a fundo. E uma pessoa perguntou nesse final de semana, não, foi quinta-feira, uma pessoa falou assim, nossa, eu jurava que você namorava com a Sanila. Eu falei, não. não, não acho que é mais até que isso o negócio. Cocriamos. Nós É, cocriamos essas lives juntos. E isso é uma coisa legal, com respeito. a gente criou uma intimidade, um respeito. E Sim, isso também é química. Eu sim, respeitar, né? Respeito de, acho que vai um pouco além. Eu posso confiar total na pessoa, sim. entende? É, é bem interessante isso. Bem E é interessante. por isso que é bom. A química é sempre muito legal, porque tem essa parte de coisas inacabadas um no outro, porque qualquer coisa, relacionamento entre duas pessoas ali, estão aprendendo, é um espelho. Estão refletindo ali o que ainda tem que ser trabalhado.
Mas essa química eu acho interessantíssimo de Não, pegar para olhar. até para relacionar um relacionamento de amizade, eu tenho que ter química. Como é que eu vou ter um relacionamento de amizade com uma pessoa que eu não tenho, não sinto nada, não tem nada de química? Você tá doido? Exatamente! É isso que eu ia trazer. Eu tenho um amigo meu de Baltimore que está chegando semana que vem. Nós temos super química. Só que assim, é amizade, sabe? Tem que ser maduro para entender isso, não tem? Mas, Tem. O gente, vocês que estão assistindo aí, é, eu sou rodado, a Sanilo, eu não sei. que Eu que é sou isso? rodado que eu falo de tempo. Eu sou bem assim. Muito rodado, não falo de experiências, assim, de ficar com aqui, com ali, não, mas assim, eu sempre fui muito observador com relacionamentos. E eu tô bem velhinho, né, se for olhar. E tive várias experiências, fora os atendimentos, né, que a gente vai também Sim. aprendendo também e tudo. Então, falar do jeito que a gente tá falando aqui, tem que ter uma certa maturidade, né? Mas Senão a isso é gente legal. sempre vai ver o outro como um pedaço de carne, que parece que o mundo tá meio assim. Mas isso é um negócio quando isso é um assunto muito legal. Quando a gente fala, eu gosto muito da visão do amor, quando tá falando de amor, que tem três níveis de amor, né? O físico, o psicológico e o que transcende, que é os três. O físico é aquele que a pessoa é só naquele momento e pronto. O psicológico é aquele assim, ai, eu amo essa pessoa, eu quero investir nessa pessoa. Só que tem que conectar tudo isso e transcender. Por isso o namoro, né? O namoro é para ir ajustando isso, para ter um encontro de alma, Sim, sabe? Ele vai sendo construído. Namoro, encontro de almas. Então a sim, preparação para a alma se vincular. sim. Cara, Ou, e ou tem que ter disposição para isso. espaço e estar disponível para isso. Ah, é pano pra manga, viu? Essa live de hoje. Ai, mas eu Gente, gosto disso. Eu gosto igual que você estava falando, dessa honestidade de falar assim, olha, vamos nos conhecer. Ou falar, olha, nesse momento eu não tenho espaço. então tá, e também vamos nos conhecer, e se não der certo, eu quero ir embora e deixar você ir embora. Eu tenho que permitir e também tenho que falar, ó, não chega, é só até aqui. Não deu, tá? Eu tenho direito de falar que não deu, que não rolou, que não deu match, entendeu? É, mas você sabe que eu ainda Até pra amizade, eu tô falando pra amizade também. não, claro, amizade, porque tudo é tempo, nosso tempo é valioso, se eu vou passar um tempo com você, por isso que eu fiquei super chateada de ter esperado 20 minutos lá no praia. Foi. Eu te falei que eu ia trazer. Nossa, Zé, eu ficou guardando tanto tempo isso. Tem um Ih, mês que você tá Deus, guardando isso. Nossa, é que moça. eu Ó, eu esqueci. vou falar que você tá rancorosa, hein? Eu vou Ou falar. não, mas assim, esse Então tá negócio é bom, legal. tá bom. É porque, mas esse foi meio que. Eu super recebo, tudo bem. Vou pedir me desculpa ao Oh, vivo mas aqui. eu te desculpo, eu te Então desculpo. tá bom. Então me Mas é perdoa isso. também, que é mais profundo. Não, perdão de alma. Agora. Acho que Feito, está deu. feito. Você Está quer feito. falar mais alguma coisa para hoje? Não, era só isso, é trazer essa Isso tudo, né? honestidade de quando tá conhecendo uma pessoa e saber diferenciar que tipo essa química que tá sentindo de onde que vem. Repete o que você falou. O disponível. O disponível para conhecer alguém. Você tem o A tempo. outra coisa, você falou que era três, né? E o outro é saber de onde está vindo essa química. Se Uhum. é da falta, se é do interesse, ou se é o que que é. É. E essa outra parte a gente pode acrescentar também, então. Essa do. Talvez é um reencontro do passado de almas. Mas isso eu adoro. Tipo assim, a maioria dos meus atendimentos agora é só acessando vidas passadas. Ótimo. Eu gosto desse trabalho.
Porque a gente tem muito, aprende tanto, tanto, tanto. E muitas vezes as pessoas que nós estamos conhecendo agora é um reencontro. Daí bate aquela saudade. É estranho, né? Quando você conhece alguém, você fala assim, nossa, que saudade que eu tava de você. Eu não te conhecia, mas que saudade que eu tava. É isso, gente. Nossa, vamos trazer o tema da alma gêmea? Um Vamos. próximo aí? Segunda-feira que vem. Combinado. Pode ser. Pode ser. Tchau. Vamos ficar por aqui. Como é que você tá saindo? Nossa, tchau! Você tá saindo bem? Você quer falar mais? Eu te perguntei. Ué. Você Tava tá com saindo bem? saudade. Eu também tava. E a gente vê Ai, ai, eu tava com saudade. também. Aí deu um calorzinho agora. Aqui. Ah, Matamos saudade de uma maneira mais fácil. Assim. sim. E só ia trazer isso, que quanto mais a gente se conhece, a gente sabe de onde está vindo essa química quando a gente conhece alguém. O que que a gente. E é muito legal poder comunicar isso. O que que a gente está procurando ali? Se é um abraço, se é uma pessoa para conversar, que tipo de troca, porque é uma troca, a gente troca energia com todas as pessoas com quem a gente se relaciona. Eu não estou falando só romanticamente, é amigos também. Uhum. E isso eu acho muito legal. Extremamente. E se vai virar uma coisa a mais, se vai virar um namoro, realmente saber o que que a gente quer ali no momento. E também é permissão, né, para experimentar. Sim, Mas no logo mais, no contato, consegue ver muito mais coisas também. Então tudo tem que ser experimentado, tem que ser ter permissão, né? E é isso, tem que estar no momento certo, do jeito certo. Mas eu acredito que tem algo muito maravilhoso para todo mundo. tem. Ó, eu tô saindo bem daqui, tá? Que Tchau, gente. bom. Comenta, compartilha, coloca lá, notificação no sininho, tudo aí mais aí. E Tchau, vamos obrigado. conversando mais.